Olá. Então, continuando aqui para todos, para quem está pegando o vídeo agora no início, conselho que volte nos antigos tópicos que a gente falou de metrologia, dando continuidade aqui para o tópico 2, onde a gente fala do treinamento básico oferecido para suprir, junto com a nossa marca Transpower, linha de conexão e adaptadores. Vamos agora passar para o padrão alemão. Aconselho você a assistir todos os outros tópicos para acompanhar tudo certinho. Agora vamos falar do último padrão e norma e origem, que é o alemão, muito usado também, porém é um dos tópicos mais difíceis que eu acho. É um dos que mais geram dúvidas, além do americano, além do britânico, do japonês, do francês, como nós já falamos aqui. O alemão é a linha DIN. A linha DIN, ela é pioneira no mercado, tá? Hoje, antigamente existia a parte de porca e anilha, que eram travadas nos tubos para fazer as conexões. Hoje a gente já tem a linha DKO, vou explicar ao decorrer aí do treinamento básico da linha alemão, que é uma linha que é da EO. EO era antiga Hermeto, né? E hoje a gente tem a EO, que todo mundo solicita as cotações como UMA, UDA, OBA, JLA, JMA, TIA, TMA. Então, vocês têm que ficar sempre atentos a essas nomenclaturas, porque às vezes alguns clientes não vão te passar a descrição desse item. Eles vão te passar o MA 6.4. Você já vai saber que é uma MA de 12 milímetros para tubo 6 para mangueira de 1/4. Ele vai te passar uma UDA, você sabe que é uma união dupla de aço. Então é muito interessante, você que está aí querendo aprender, se aprofundar mais nesse mundo que é fascinante de linha de conexão e mangueiras, adaptadores. É uma linha que se inova muito, é uma linha que não para de crescer, é uma linha que é impossível parar. Pode ver que, perante a tudo que nós estamos passando aí, não para, não tem como parar a linha de agrícola, a linha de instrumentação industrial, não para. Então é muito bom você aprender dessa linha, que é muito importante, assim como as outras, mas um pouco mais difícil, que é a linha do padrão alemão, a linha DIN. Hoje, nós temos na empresa a linha EO, que é a linha DIN, certo? Que seria métricas, 24 graus, métricas, 60 graus, e com a identificação, como eu já falei na metrologia, no nosso primeiro tópico, essa é a linha que você vai precisar do pente de rosca aí para identificação. Hoje no mercado, teoricamente, quando você pega do M10, do M12 até o M30, seria o M28, seria passo 1,5. A partir do M30, já se considera como passo 2. Porém, alguns equipamentos pode ser que ainda se utilize o passo 1,5 quando se fala na M30, tá bom? Então é sempre bom verificar o passe de rosca. Na linha métrica existe 0,75, 1,0, 1,25, 1,5, 2. Então o passe de rosca a olho nu, muito difícil você conseguir identificar. Eu aconselho você utilizar, como vocês podem ver aí, o pente de rosca nesse posicionamento. Como eu já expliquei no primeiro módulo, o pente ele se divide em dentes para ver o espaçamento entre o filete, linha métrica e linha polegada. Então, na linha métrica, vocês vão utilizar bastante, tá? Esse é um macho fixo métrico, muito utilizado, que o pessoal também pode chamar de PT, ponta tubo, tá? Vou mostrar aqui para vocês um macho métrico, como vocês realizam a identificação desse terminal, tá? Então, ó, pegando aqui para vocês, esse é um macho métrico que está na minha mão, certo? Para pino interlock, certo? Ou mangueira R154SH. Esse aqui é o macho métrico, você pode ver que é uma rosca paralela, tá? Paralela. E aqui, ó, como que é a vedação? Ah, Diego, é uma rosca paralela, mas não tem anel. Aqui é diferente. Aqui é o macho, eu vou mostrar para vocês depois a fêmea, como que é a vedação aqui no macho. E aqui, ó, internamente, aqui, ó, onde eu estou mostrando aqui para vocês agora, ó, vocês vão perceber, ó, que é faceado aqui embaixo. Não é igual, por exemplo, o JIC, que é côncavo, certo? Aqui é onde encaixa o tubo certinho para dar a vedação. Então, esse interno aqui do macho é na onde você vai medir aqui, ó. Sempre com o paquímetro interno, bem lá no fundinho, na onde acaba aquele ressalto ali, você vai medir o tubo, o tubo. Então, por exemplo, se você pegar hoje um terminal M30, ele tem, por exemplo, tubo 20, tubo 22, classificação L. Temos na linha DIN classificação LL, classificação L, classificação S. A S é pesada, a L é a leve, a LL é a super leve. Então sempre se atentem quando o cliente colocar a informação, se tiver faltando alguma informação, é leve que você quer, é pesada, qual que é o tubo. Muitas pessoas ainda, por utilizarem antigamente a linha métrica boleada, qual que é a diferença hoje da métrica boleada para a métrica DKO? Vou pegar uma métrica DKO para vocês aqui darem uma olhada. A métrica boleada
ela é uma métrica boleada que ela serve para qualquer tubo, tanto para linha pesada quanto para linha leve. Então, se você pega uma M30 boleada, o cliente tem que te fornecer o quê? A rosca e a mangueira. M30 para mangueira de 3/4. Beleza, você matou ali a questão, porque a boleada não vai ter essa questão de tubo. Agora, muitas pessoas ainda pedem do formato antigo querendo a linha DKO nova, que é uma linha aprimorada. Depois da métrica boleada entrou a linha DKO. Na verdade, veio a métrica DKO, veio a porca e anilha, que era para se aplicar em terminais ponta lisa, e hoje o mais utilizado é a métrica DKO. A métrica boleada, como eu expliquei, para tubo, né, é universal, não tem disseminação de tubo. Se você pegar M30, serve para o tubo 20 ou 22. Na DKO, você vai ter que classificar se é leve ou pesada, para você pegar o tubo 20 ou 22. E na linha porca e anilha, ponta lisa, também vai ter essa questão do tubo, tá? Então, a linha DKO, hoje, indiferente da boleada, vou mostrar aqui para vocês a fêmea DKO. Ó, olha só a diferença. A boleada, ela tem a esfera, né? No ângulo de 60 graus. E aí ela veda naquele macho, igual, o mesmo macho que é utilizado na métrica boleada é utilizado na métrica DKO, é o mesmo. Essa daqui é a DKO, olha só que legal. A DKO, padrão alemão, ó. Ela vem esse anelzinho aqui. Esse formato aqui, se vocês perceberem, é bem o formato de uma anilha que a gente envia avulso quando vocês têm que cravar num tubo com uma porca. A porca aqui é deslizante, então fica mais fácil para eu mostrar para vocês, ó. Então essa é a linha DKO. Como que funciona? Essa parte aqui, ela entra no terminal macho, como eu mostrei para vocês, até o final. E esse anel de borracha, ele dá um atrito na hora que ele está entrando nesse tubo no terminal macho. E aí ele dá aquela vedação perfeita aqui para não ter merejamento. E aí na hora que você vem e rosqueia o terminal até o final, ele trava e veda. Diferente quando a gente aplica para a ponta lisa, que a gente só usa, como eu vou mostrar aqui para vocês, ó, a porca. A gente só utiliza uma porca e uma anilha, tem um terminal ponta lisa, a gente passa primeiro a porca, né? Depois vem passa a anilha. Só que depois do momento que eu cravei essa porca no macho, eu dei o espaçamento ali, se eu não pegar esse tubo aqui que tá vindo, a ponta lisa, e enfiar ela até o final e cravar certinho, se eu cravar errado, eu perdi a anilha. Então, depois que eu cravei e não deu a vedação, eu vou ter que arrancar a anilha, que normalmente marca o tubo na hora que você dá o cravamento. Então, o tubo hoje, o externo dele, se tiver uma ranhura milimétrica, pode possibilitar vazamento. Então, é bom sempre a superfície estar lisa. Pensando nisso, veio aí esse padrão DKO, eliminando as métricas boleadas e eliminando também essas pontas lisas com porca e anilha, onde a gente fazia o cravamento manual, chegando no espaçamento e vedação apropriado na hora da instalação. Então, essa linha vocês vão utilizar muito, tá? Linha reta 45,90 também. Quando os seus clientes cotarem, eu quero terminar o porca anilha ou métrico boleado, ofereça o DKO sem medo. Vai ficar muito melhor para ele achar no mercado, para ele utilizar essas peças, vai aumentar a durabilidade na vedação, vai ser bem melhor. Como eu havia falado, a métrica DKO veio para substituir o que a gente está vendo agora, que é a métrica boleada. Então, a métrica boleada, como eu já expliquei, não vai ter classificação de leve ou pesada. Ela vai atender as duas linhas, tá? Também aí com reto, 45, 90. Temos aqui a métrica O-ring paralela, que é bem parecida com o padrão que nós já vimos no americano, que é a ORFS, só que a linha ORFS é um padrão de rosca paralela com um fio de rosca diferente, que não é métrico, tá? É o NF. Então, o métrico paralelo vai ser bem parecido com o RS. Então, tomem bem cuidado, às vezes você pegar um terminal aí ORS e achar que é o RS só por conta da vedação, mas não identificar o fio de rosca que é métrico em vez do RFS, tá? A linha de banjo, pessoal, linha de banjo, que são os olhais, tá? A linha de olhal, eu estou colocando aqui junto para vocês no padrão alemão, porque ele é métrico, mas também é um padrão que não se utiliza mais tanto hoje. Por quê? Vou mostrar aqui para vocês o banjo. O pessoal conhece como banjo, cachimbo, olhal, como eu já falei nos outros tópicos, cada região chama de um nome. Então, o olhal, como que ele funciona? Esse aqui é um olhal 90 graus, ele tem que ter complemento para fazer a aplicação dele. Aqui eu tenho um olhal, eu tenho que ter um parafuso oco, que vai fazer a lubrificação ali, entra aqui, e com esse parafuso eu tenho que ter uma argoela de alumínio ou de cobre, tanto em superior quanto inferior, e esse parafuso, aqui para mim, ele vai ter que ser com um furo, porque existe parafuso oco
com 2 até 3 furos. Por quê? Porque a pessoa consegue ter autonomia de, numa mesma posição, colocar 3 ou 2 olhares na mesma conexão. Então, o mesmo parafuso, se ele tiver 3 furos, ele é oco, e eu tiver que usar 3 olhares, eu consigo usar os 3 no mesmo encaixe, mudando apenas o posicionamento, com junta de alumínio ou de cobre, que tem que ter. Só que hoje não se utiliza mais. Hoje os banjos, os sistemas de lubrificação que mais utilizam banjos são o sistema de freio e sistema de flexível de direção hidráulica. Na linha de equipamentos agrícolas não se utiliza mais, porque migraram-se todos para linha PT, ponta tubo, linha métrica, tá? Então a linha banjo vocês vão encontrar mais em linha de flexível de direção hidráulica, mais em linha de lubrificação baixa, freio, tá? Vocês não vão achar, por exemplo, em circuito. Usava muito em sistema de retorno das bombas de direção hidráulica, sistema de alimentação, hoje já está migrando bastante. Agora eu vou falar para vocês que é uma coisa que eu quero frisar, que é o que eu falei já na linha dos padrões BSP, né? BSPD, BSPP e BSPT. As sistemas de vedações, hoje a gente tem o O-ring, né? Como eu expliquei, tem aquela questão quando você dá um torque muito acima do que tem que dar na peça, que hoje em dia os mecânicos, acho que poucos têm o hábito de, vou usar um torquímetro para ver exatamente uma tabela de torquímetro para cada peça. É muito difícil. Então o O-ring, como eles perceberam que sempre tinha que ficar trocando tanto os anéis, as peças se mantinham, mas tinha que ficar trocando os anéis, foi na onde veio a linha de anel tredo, né? A linha da onde a borracha ela é conformada em um anel de aço e aí vem a linha ED. Esses anéis vendem até separado. Se vocês quiserem trocar também, porque o ED, apesar dele ter uma maior durabilidade do que o O-ring, ele também tem a sua durabilidade. E nem sempre a vedação, ela, na verdade é sempre, né? A vedação ela vai durar bem menos do que a peça de aço carbono, né? O anel, por ser de borracha, né? Nitrílica, temos de Viton, que é para alta temperatura. Então é sempre bom ver quando você receber um terminal aí com um anel de cores diferentes, que a gente sabe que os anéis são classificados por cores, né? Então o preto é para uma aplicação, o azul, que é para a linha alimentícia, o marrom, que é a linha de Viton para alta temperatura. Então é uma coisa que vocês sempre tem atento também quando vocês receberem, ver um anel de vedação aí, como que tá. E sempre que você vê um org, não mude, não se hesite em passar para o cliente. Vamos substituir pelo ED e explicar a diferença como eu apresentei para vocês. Vamos falar agora, pessoal. Eu já até comentei nos outros tópicos, mas eu vou frisar aqui para vocês a linha dos terminais interlock. O que seriam os terminais interlocks? Como eu já tinha falado, é pouco usado, né, na linha de revenda, é mais utilizado nas linhas de montadoras aí mais técnicas, né, mais específicas, do que propriamente falando na revenda, que está ali no dia a dia para resolver rápido ali a questão do cliente que está com a máquina parada. E às vezes eu já trabalhei em revenda há muitos anos e eu sei que é pouco utilizado, por isso que eu estou falando. Terminal interlock, ele é especificamente para aplicação de mangueira super alta, 6.000 PSI, na onde se é R15 ou 4SH, tá? Lembrando que as R15, elas são com 4 tramas de aço em formas de espiral, tá? Ao contrário das de 1 e 2 tramas, que é em formas de trançado. As formas de espiral de aço das mangueiras R15, 6.000 PSI, até 1 polegada, vem com 4 espirais, 6.000 PSI. A partir de 1 polegada, 1,25, 1,5, 2, vem com 6 espirais. Então tomem muito cuidado quando vocês pegarem uma mangueira aí, tem 4 espirais, 4 trama, e pegar uma R12 ou uma 4SP. Não, veja a nomenclatura ali da mangueira, normalmente sempre todas elas vêm quanto é de pressão de trabalho, algumas vêm com pressão de ruptura, então tomem muito cuidado enquanto a isso, porque eu já peguei fabricantes que colocam, em vez da pressão de trabalho na mangueira, põem a pressão de ruptura. Então tomem muito cuidado na identificação. O interlock, ele é justamente para as mangueiras R15, porque tem que realizar, vou mostrar aqui para vocês, ó, tem que realizar o descasque interno da mangueira, de acordo com o tamanho do rabo de tatu, espigão, pino, aqui, ó, até essa parte, internamente você tem que descascar. E com a medida da capa, né, você vai colocar a capa e vai ver aqui quanto que ela tem que dar, porque a capa do interlock, dos terminais 4 tramas, umas coisas que vocês têm que se atentar muito, pegar uma capa de exemplo aqui para vocês, não é da bitola compatível do terminal, mas vai dar para explicar o que eu quero passar. O terminal, quando você pegar um terminal 4 tramas, ou R15, 4SH, você está vendo que passa
esse pouquinho aqui da capa, certo? O que não acontece necessariamente para as mangueiras de 1 e 2 tramas. O pino pode ficar para dentro da capa. Mas, para as mangueiras R15, R12, 4SH, 4SP, esse espigão aqui, esse final do rabo de tatu, ele obrigatoriamente ele tem que passar, pessoal, pelo menos aí 1,5 centímetro aí, 1 dedo e meio aí, pelo menos, da capa. Ele não pode ficar para dentro, porque nas mangueiras super altas corre o risco de cortar a mangueira quando você prensa com o pino para dentro e a capa maior do que o pino. Então, vocês vão descascar, como eu disse, o interlock internamente a mangueira. Poucas pessoas têm máquina de descasque interno de mangueira. Eu já vi pessoal fazer com micro retificadeira, o desbaste, que também dá certo, mas dá muito trabalho. Se você tiver que montar várias mangueiras, creio que vai dificultar bastante. Então, o ideal é você ter a máquina que faz o descasque simultâneo, onde você regula ela para descascar internamente e externamente também. O interlock ele serve justamente para isso, para aumentar a durabilidade, não ter questão de escapar terminal, cuspir terminal, que a gente sabe que uma prensagem mal feita, esse ramo nosso é um ramo de muita responsabilidade. Porque se uma mangueira escapa no campo com o operador no operacional da máquina e essa mangueira está muito perto dele, muito próximo dele, chicoteia, já teve acidentes de pessoas perderem braço ou perder até a própria vida por uma má instalação de um equipamento hidráulico, uma mangueira hidráulica. É muito perigoso. Já vi pessoal vai mexer numa mangueira hidráulica com o equipamento ligado, o óleo quente, isso não pode. Desligar a máquina, óleo frio para mexer aí no circuito hidráulico das máquinas, tá? Então o interlock ele aumenta essa segurança porque ele tem a trava interna na capa também que ressalta naquela sobressalência do espigão, como eu mostrei, e com certeza está dentro da norma que seja feito assim. Apesar de que a gente sabe que R15, R12, 4SP, às vezes o pessoal prensa com capa raiada para 4 tramas, mas não pode fazer isso, tá, pessoal? Linha interlock, normalmente, 90% é tudo acima do traço 10, tá? Você não vai encontrar terminal interlock, traço 6, traço 8, até traço 10 é um pouco difícil, vamos dizer que é traço 12 para cima, tá? Então, nós temos todas as linhas que eu expliquei para vocês hoje, da linha de todos os tópicos, de todas as origens, nós temos a linha interlock, tanto da flange, da métrica, da ORS, da DKO, da JIC, da BSP boleado, da métrica boleado, todas elas nós temos aí com a opção de pino interlock, tá bom? Tô passando para vocês darem uma olhada em todas as variedades, mas depois nós vamos disponibilizar o conteúdo para vocês estudarem, analisarem. Eu acho, pessoal, que o dia a dia ele é muito importante, porém vocês têm que também se apegar um pouco aí na questão de informação que é passada em catálogos do fornecedor. Depois nós vamos disponibilizar para vocês um catálogo técnico que foi realizado e desenvolvido pela equipe técnica da Suprir, tá? Na onde esse catálogo aqui vai ser muito bom para vocês que estão começando agora, na onde ele mostra todas as identificações e como medir o terminal corretamente. E quando você mede no paquímetro lá, deu 12,2. Eu estou com um terminal JIC aqui, Diego, deu 13 milímetros e eu não sei qual que é a conversão na tabela para polegada. Aqui, nesse catálogo que nós vamos disponibilizar para vocês, vocês podem solicitar através dos e-mails para a equipe da Suprir, vendedor, marketing, para quem vocês, no site, vocês podem entrar, a gente vai ter esse catálogo técnico disponibilizado para facilitar tudo isso que eu falei para vocês na identificação de rosca, tá bom, pessoal? Então, é isso aí. Hoje, a gente compartilhou com vocês todo o nosso conhecimento na linha de terminais, origens, normas, aplicabilidade, dicas de como não cometer erros nas identificações, porque pode acontecer, porque tem terminais que são muito similares. Espero que tenha ajudado vocês. Se vemos no próximo módulo agora, vamos entrar na questão das capas. Vou explicar tudo certinho para vocês. Espero vocês no próximo módulo. Muito obrigado.